Olá, muito bem-vindo, muito bem-vinda. Hoje o nosso tema, o assunto que eu estou trazendo para você refletir a respeito de como as palavras, elas realmente tocam de formas diferentes, mesmo elas se tratando do mesmo assunto. Então, gostaria que você, refletisse o que você sente quando eu falo corpo, alma e espírito. Como é que você sente essas palavras? E como você sente se eu falar ciência, arte e espiritualidade? Como você sente essas palavras? Então, com o passar dos anos, nós, humanidade, começamos a rebuscar, a buscar palavras cada vez mais, poderíamos dizer, difíceis ou mais elaboradas para explicar a mesma coisa, para estar falando sobre a mesma coisa. E é muito interessante, porque quando a gente vai observar diferentes profissões, elas têm vocabulários específicos, elas usam palavras específicas, palavras que não são compreendidas pela linguagem comum. Você já observou, por exemplo, o linguajar de um advogado? As palavras que ele usa dentro de um processo? Eu fui ler um processo uma vez, de uma irmã minha, e eu fiquei perplexa. São páginas e mais páginas envolvendo muitas e muitas coisas, e vendo tudo isso, eu fico olhando essas palavras, não tem como uma pessoa leiga, tipo eu, entender o que está escrito ali. Não tem nenhuma clareza no assunto. Só que essas palavras, elas poderiam ser palavras simples, palavras que qualquer pessoa entendesse. A mesma coisa um médico, a mesma coisa um físico, enfim, qualquer profissão que seja dito uma profissão mais elevada. Sim, você pode dizer que são palavras específicas dentro da profissão. Eu até concordo, existem palavras específicas dentro da profissão. Isso com certeza precisa estudar a profissão para poder entender. No entanto, tem palavras que são inventadas apenas para falar algo de uma maneira mais complexa, vamos dizer assim, para tentar explicar algo de uma forma. hã, Agora me faltam palavras para explicar para você, mas é como se tivessem mais camadas, camadas mais profundas, isso, essa é a forma. Sei lá, se eu falar corpo, o que é um corpo? Existem camadas mais profundas. Então, e mais amplas ao mesmo tempo. Então, se eu falo corpo e se eu falo ciência, de alguma forma é exatamente a mesma coisa. Ela fala a mesma coisa. A ciência, ela comprova, ela mostra coisas a partir da matéria. Toda a matéria é um corpo, tudo aquilo que é material é um corpo. Então, ela mostra coisas a partir da matéria. Quando eu falo alma, o que é a alma para você? A alma é toda uma expressão de um sentimento, tudo aquilo que diz respeito à expressão real do sentir. Então a alma fala disso. E para falar disso de uma forma muito mais profunda, de uma forma muito mais também, extensa, a gente usa a palavra arte, porque a arte é a expressão da alma. A arte, tudo aquilo que é aquilo que mostra, que nos fala de sentimentos profundos, de sentimentos da alma. E quando se fala de espiritualidade, aliás, primeiro quando se fala de espírito, quando eu falo espírito,
o que vem à nossa mente, o que vem à nossa memória é, sei lá, será que é um espírito que está andando por aí, um fantasma, ou alguém assombrando, ou o que que é? Vem muito específico do que é um espírito. Quando falamos de espiritualidade, se torna muito mais profundo e muito mais amplo. Então, são palavras que explicam de uma forma, melhor aquilo que é. Espiritualidade diz respeito a tudo aquilo que reconecta a fonte, a essência, de onde nós viemos e para onde nós voltamos. Então, todo estudo, toda essa reconexão, toda essa conexão, ela diz respeito à espiritualidade. Ela não fala a respeito de nenhuma religião. Uma religião não é espiritualidade. Uma religião, ela pode ser muitas vezes muito mais ciência do que espiritualidade. Enfim, quando a Marte nasceu, uma das perguntas que eu fiz para mim naquela época, isso há 20 anos atrás, mais ou menos, eu me perguntei o que que o ser humano precisa para se desenvolver integralmente. Naquela época, eu estava profundamente mergulhada em questões existenciais mesmo, e, e essa foi uma das perguntas que eu fiz. Eu percebi que existiam pessoas que elas estavam completamente na matéria, elas olhavam para o corre-corre do dia a dia, para o sustento, para aquilo que elas conseguem de sobrevivência, a lei de sobrevivência mesmo. Eu observava que a grande parte das pessoas que eu conhecia, que eu via, que eu via no mundo, corriam atrás disso. Essas pessoas, elas estavam conectadas a essa região aqui, que é a região da ciência, da matéria, do corpo, de tudo aquilo que eu posso ver. Então, a ciência, o corpo, a matéria, ela fala muito a respeito da sobrevivência, fala muito a respeito daquilo que eu preciso no meu dia a dia, daquilo que faz com que a minha vida siga de uma forma segura. Eu preciso de uma casa, eu preciso de uma cama, eu preciso de roupas, eu preciso de comida, eu preciso de segurança. Não quero ser atacada, enfim, preciso de segurança, preciso de bem-estar físico, de saúde. Então, esse primeiro chakra, ele fala a respeito disso, a respeito da ciência, a respeito de tudo aquilo que eu preciso. Então, eu via a maioria das pessoas próximas a mim conectadas a isso, completamente mergulhadas nisso, como se não existisse nada mais. Inclusive, quando falava de sentir, quando eu falava de espiritualidade, uma certa coisa que vinha, meu, de que ela está falando? Ela tá maluca? Ela tá viajando, ela tá sei lá eu o quê. E aí eu entrava em um outro mundo, onde aqui, que é esse outro centro, que é a espiritualidade. Nesse outro centro, quando eu buscava, e eu busquei muito desde criança, então eu buscava em igrejas, que era o que tinha ao meu alcance naquela época, né? Quando eu era criança, era o que estava ao meu alcance, buscava espiritualidade dentro de igrejas, buscava as minhas respostas onde eu conseguia encontrá-las. E dentro desse grupo de espiritualidade, depois, mais tarde, comecei a encontrar terapeutas, médiums, pessoas que tinham uma sensibilidade imensa, que podiam ver, ouvir, espíritos, que tinham essa acessibilidade, só que essas pessoas, geralmente, elas estavam desconectadas da matéria.
Elas tinham sérias questões financeiras, questões de relacionamentos, questões de, enfim, de não ter muitas vezes o conforto e o seu sustento. Então, desconectados da matéria, não sabiam cobrar nada, não sabem quanto cobrar por qualquer coisa, estavam sempre disponíveis, sempre sendo requisitadas e de alguma forma até exploradas. E foi por isso que eu fiz essa pergunta: o que que o ser humano precisa para se desenvolver integralmente? E a resposta que me foi mostrada, a resposta que me foi dada é: tu é a ponte. Deus me disse isso. Tu é a ponte. Quando ele me disse isso, eu fiquei chocada. Como assim eu sou a ponte? Eu não, isso é demais para mim. Eu naquela época eu estava muito ainda em questões de vitimismo e eu pensava, pô, eu sou muito pequena, isso é demais para mim, como eu posso ser a ponte? E eu levei bastante tempo para entender de que forma eu era a ponte. Eu precisei tirar muitas camadas e muitas camadas de crenças, de ilusão de cima de mim, para eu entender por que que eu sou a ponte. Por quê? Porque eu vivo muito nessa nesse complexo, nesse grande centro, que é o centro do sentir, o centro da alma, o centro da arte. Esse é o centro onde eu sempre tive muita destreza, muita facilidade. As respostas todas me vinham quando eu conectava com uma flor, e com essa flor eu fazia um vestido para uma fada, e eu colocava um pauzinho, e esse pauzinho já se transformava num inseto, e eu brincava, e eu ia entendendo esse mundo mais sutil, esse mundo da alma, esse mundo da sutileza, do sentir e da espiritualidade. Na realidade, eu tinha mais dificuldade de conectar com a matéria. Essa era a minha grande dificuldade. Eu conectava com a alma e com o espiritual. Aqui, para mim, era fácil. Agora, da cintura para baixo, essas pernas desse bonequinho que vocês podem ver aqui, que é a matéria, que é construir, que é fazer, que é concretizar, que é poder estar materializando, eu tinha muita dificuldade. Eu materializava em arte. Tinha muitas obras de arte, só que essas obras de arte ficavam trancadas no meu estúdio, ficavam lá guardadas, conversando só comigo. Eu não conseguia levá-las para o mundo. Então eu precisei muito entrar mais profundamente. E uma das maneiras que me ajudou muito a entrar mais profundamente foi entendendo um pouquinho mais de antroposofia. A antroposofia, né, ela fala do que o ser humano, do porquê que o ser humano está aqui no planeta Terra. O que que nós estamos fazendo aqui? Qual o nosso papel aqui como seres humanos? E uma das frases que eu ouvi do Rudolf Steiner, que é o criador da antroposofia, ele fala: a mais nobre missão humana é encarnar o máximo possível. Quando eu ouvi essa frase a primeira vez, eu pensei: uau, uau, se essa é a nossa mais nobre missão, o que que me falta? Que eu não estou cumprindo a minha missão, então eu não estou encarnada. Estar encarnada significa expressar ciência. Quer dizer, eu entendo alguma coisa aqui, espiritualidade. Vem um insight, vem algo profundo. Eu compreendo, eu sei como é que isso funciona.
Eu sinto isso, sinto é toda a minha região do cardíaco, os braços, a região. Eu percebo, eu sinto isso. Consigo, isso faz sentido para mim. Isso que eu pensei faz sentido para mim. E aí preciso ter atitude, preciso realizar isso no planeta, preciso tornar isso verdade. Como eu torno isso verdade? Eu torno isso verdade a partir do momento em que eu comprovo que isso acontece, que é assim que funciona, que se eu fizer isso mais isso, vai dar isso. É de alguma forma muito matemático, é muito simples. Então, se eu, por exemplo, aqui tenho alguma questão com alguma pessoa, tenho alguma mágoa, alguma coisa que eu não consigo estar me relacionando com alguma pessoa, se eu entro dentro de mim e eu respiro profundamente, eu permito que a respiração passe por todo o canal. Eu respiro, eu entendo o que aconteceu, eu percebo, eu entendo, trago clareza para os fatos, eu sinto isso liberando dentro de mim, a mágoa, a dor, enfim. Eu percebo que, de alguma forma, eu também tenho a minha responsabilidade na parte da questão, que eu também cometi um equívoco, também não estou tão certa assim. Ok, tudo isso está resolvido. E aí, eu preciso também encontrar a outra pessoa, olhar no olho dela e poder entender e poder ver, comprovar. Ups, realmente, isso liberou. Eu não tenho mais esse peso foi embora. Eu consegui liberar, eu consegui abrir mão do peso que eu carregava em relação a essa pessoa e eu estou mais leve. Agora eu posso olhar para aquela pessoa, eu posso conversar com ela, eu posso, enfim, me relacionar outra vez com essa pessoa. Então, isso é ciência. É isso que comprova, é o meu dia a dia comprova aquilo que se eu estou evoluído espiritualmente, se eu estou evoluído na minha alma, se a minha alma está seguindo o fluxo correto, se isso faz sentido, entende? Precisa fazer sentido. Você precisa se tornar um artista de você, esculpir a você mesmo, tirar as camadas daquilo que não é você e se tornar aquilo que você nasceu para ser, um ser divino, um ser criado à imagem e semelhança do Criador, um ser que vive aquilo que pensa e aquilo que sente. Esse é o nosso destino como seres humanos, esse é o nosso destino ah, espiritual. Essa é a real evolução da vida. Então, eu convido você a observar em você esses três grandes centros, a ver, perceber eles em você. Se você conhece sobre os chakras, aqui são os três primeiros chakras. Aqui é o quarto chakra. Não é por acaso que ele está sozinho, não é por acaso que tudo se resume ao coração, não é por acaso que chamamos que o amor transforma tudo, que o amor tem poder de tudo. E aí aqui tem os outros três chakras, então a expressão, a intuição e a espiritualidade. Então, é essa esse alinhamento total, é isso que nós buscamos, nos alinharmos completamente. Então, poder encarnar o máximo possível, trazer aqui para a Mãe Terra aquilo que nós aprendemos do nosso Pai Céu.
Entende? Temos um pai e uma mãe que nos orientam 100% do tempo. Pai e mãe divinos, pai, mãe, Deus. Independente da forma como você chama esse Deus, independente de como você nomeia essa força maior, esse poder maior. Mas é isso que nós precisamos alinhar dentro de nós, conectar. E todas as religiões, todos falam a mesma coisa. Precisamos nos tornar um. Tornar um representa alinhar esses três grandes centros. Esses três grandes centros, eles sustentam a humanidade desde que o mundo é mundo. Ciência, arte e espiritualidade são os três pilares que sustentam tudo. E em dado momento na nossa evolução humana, esses três pilares romperam. Eles romperam. Quando eles romperam, a humanidade se tornou o que nós somos. Claro que não está errado. Não existe certo e errado. Nós precisamos passar, cair, ser os anjos caídos. Nós precisamos viver isso como humanidade para resgatar o nosso poder, para entender a nossa força, para entender quem nós somos de verdade. Mas precisamos unir esses três grandes pilares dentro de nós. Outra vez, para nos tornarmos indivíduos inteiros, indivíduos completos, para nós tornarmos seres crísticos, onde nós podemos realmente expressar a energia crística em nós. A volta de Cristo significa isso, ele renascer dentro do nosso coração e nós podermos expressar essa energia crística. Então, se você quiser saber mais, olhar outras aulas, se você é novo aqui, deixa o like, segue o nosso canal, assiste as outras aulas. Eu tenho aulas desde lá do princípio sobre o que é respiração consciente, como funciona, tem toda a explicação de uma série de coisas. Assiste as aulas aí. E agora, em abril, final de abril, eu vou estar dando o retiro de respiração consciente que acontece aqui na Amarte, esse centro que foi construído, desenvolvido a partir dessa pergunta que eu fiz. Então, esse retiro ele acontece somente uma vez por ano, sempre na época de abril. E então, se organiza e eu espero poder encontrar você aqui na Amarte. Namastê!